Voltamos ao programa Papo com Sabores, agora aqui da cidade de Luxor. Eu estou ao lado da Laila, que é uma egípcia, mas que fala português. Você como aprendeu português? Eu aprendi o português com uma amiga brasileira de Rio de Janeiro. Nós estamos muito bem aqui, ela vai poder explicar para a gente um pouquinho. Luxor, primeiramente, não se chamava Luxor, né? Não, Luxor que tinha um nome antigo que era Tebas. E Tebas foi capital do Egito em 3 dinastias, dinastia 18, 19 e 20. Mas em total que eram 30 dinastias. Bom, a gente está fazendo esse passeio pelo Rio Nilo e nós estamos parando em algumas cidades. Eu acho que certamente Luxor é a cidade que tem mais história antiga egípcia, não é? Sim, porque nós aqui temos muitos monumentos. Neste lado, onde estamos agora, que chama o lado ocidental, há muita coisa. Há o Vale dos Reis, o Vale das Rainhas, o Vale dos Nobres, o Vale dos Artesãos. Este é onde estamos agora, é um templo funerário. Esse para a memória de Hatshepsut, rainha Hatshepsut, é uma rainha muito famosa e muito forte, muito poderosa. Mas há mais templos aqui também, como o templo de Ramsés I, de Ramsés II, e o templo de Ramsés III, que chama o templo de Medinet Habu. Às vezes tem alguns nomes que pra gente até, eu já escutei tantas vezes, mas é como é que chama? O templo de Hatshepsut. Hatshepsut. O que eu achei muito interessante aqui, que o templo é muito grande, muito largo, muito imponente. Ele está dentro de uma montanha. Sim. Muito alta e a coloração é a mesma, porque a pedra foi extraída daqui, sim, né? A pedra da montanha é pedra calcária. Esse é todo o templo da pedra calcária. Também que a outra coisa que tudo está no segundo terraço, tudo que está muito bem conservado porque estava coberto de areia. A gente encontra ali dentro e dos locais que eu visitei, esse certamente é o mais bonito pelas cores que ainda se encontram dentro do local. Sim, né? E porque também é um trabalho de uma rainha. No segundo terraço que está muito bem conservado com as cores que ainda ficam. Porque os cores, nós agora que pintamos a casa a cada 4 anos, mas esse fica de 1480 a.C., porque eles usavam pedras para sacar as cores, como o cor azul de turquesa ou de lápis lazuli, o cor vermelho de ocre, o cor preto de carvão, o branco de gesso, e falam que é um amarelo de girassol. Para a gente ter um pouco de ideia, geralmente todos os templos os templos e as dinastias foram regidas por homens, né? Essa daqui era uma rainha mulher. Sim, de uma mulher, de Hatshepsut, é uma rainha. Mas em total que havia mais rainhas, mas ela era muito famosa. A gente está conhecendo um pouquinho aqui esse templo, muito grande, muito bonito. Daqui, qual é a próxima parada? Nós depois vamos para o Vale dos Reis. E também outra coisa, que Hatshepsut, seu túmulo não está no Vale das Rainhas, está no Vale dos Reis, porque ela governou o Egito, não era só esposa de um faraó. Por isso que seu túmulo que está no Vale dos Reis. Tá vendo aqui? Desde aquela época tinha mulher que mandava em casa mesmo, né? Sim, e ainda. Primeira coisa, antes da gente falar sobre os monumentos que a gente viu, aqui está um calor, mas para vocês é inverno, né? Sim, é inverno agora. Mas só hoje que faz calor, mas normalmente aqui é primavera para vocês. Mas é bastante seco também, a gente não sente tanto calor. Primeiro eu queria falar com você daquele vale que nós estivemos agora, Vale dos Reis. Como não se pode entrar com câmera lá, a gente fez pouquíssimas imagens ali dentro. Aquele vale basicamente onde foi encontrado quase todos os faraós aqui, né? Sim, no Vale dos Reis não, só os faraós das 3 dinastias, dinastia 18, 19 e 20. E agora os foram descobertos 64. Mas falta mais para descobrir, porque não só para o Vale dos Reis, não só para os faraós que reinaram, também que para os príncipes, princesas, para pais de um faraó, para muita pessoa.
E a gente encontra alguns túmulos ali muito bem desenhados ainda, bastante preservados, né? Sim, porque o faraó começou a construir o túmulo depois, desde o primeiro ano do seu reinado até dia da morte. E como não se sabe, nunca acabaram os túmulos, mas há os faraós que duravam muito tempo no governado, eles podiam acabar o túmulo. Por isso que há muitos túmulos que estão muito bem conservados e perfeitos. Você trouxe a gente agora para conhecer essas duas estátuas. Vocês não fazem ideia do tamanho dessas estátuas, são estátuas bem grandes. Por que estão só as estátuas aqui? Cadê o templo? Porque o templo todo, aqui estamos em frente das duas estátuas de Amenhotep III, que chamam os Cada uma tinha 20 metros de altura, agora só 18 metros de altura, e são de pedra arenesca, mas cada uma dessas estátuas pesa 800 toneladas. Leila, se as pirâmides são interessantes, esse templo de Karnak, pelo tempo que demorou para fazer, eu acho que é mais interessante ainda, né? Sim, estamos num templo muito bonito, o templo de Karnak, é espetacular. E esse nós chamamos no templo de Karnak os templos de Karnak, porque não é o trabalho de um faraó, é o trabalho de muitos. A gente, muitas vezes a dona de casa reclama que está fazendo uma reforma na casa, está arrumando a casa e demora 2, 3, 4 anos. Quanto tempo demorou de quando começaram com essa ideia até o último bloco que foi colocado? Começaram primeiro na dinastia Uns, estamos falando mais ou menos de 2050 a.C. E o último que fizeram da dinastia dos antigos egípcios na dinastia 30. Estamos falando de mais ou menos 380 a.C. Então, aqui dentro praticamente tem o trabalho de quase 2000 anos de pessoas trabalhando aqui dentro, né? Cada coluna dessa, a gente tem visto aqui pelo Egito, templos que têm colunas grandes, fortes, mas cada coluna dessa a gente não consegue imaginar como é que foi possível construir. Essas não são feitas de um bloco só, mas são muito grandes, né? Sim, são blocos e aqui o tamanho é diferente. As colunas, tem colunas com 23 metros de altura e há colunas com 15, onde estamos agora. Quantas colunas são? 134 nessa sala. Nessa sala tem 134 colunas com 23 metros de altura. É muito grande. Para que eles usavam uma estrutura tão grande? Porque a Leila estava explicando para mim que eles não moravam aqui dentro, né? As casas dos antigos egípcios eram feitas de barro, né? Como a gente faz no Brasil de pau a pique, né? Barro e palha, né? E para que eles usavam isso aqui? Esse é para a adoração do deus Amon-Ra, deus do sol. Esta casa de Amon-Ra. Aqui está dedicado para só uma triada, para 3 deuses, para Amon-Ra, deus do sol, sua mulher, deusa da guerra, e deus Khonsu, o filho deles, deus da lua. Aqui a gente só entrava aqui para adorar a deus do sol e para dar ofrendas. E essa sala, onde estamos agora, só podiam chegar o público, a gente normal, mas não podem chegar mais dessa sala. Só param aqui, não podem chegar até o santuário. Bom, agora a gente está no nosso último trecho de visitação aqui na cidade de Luxor e eu primeiramente vou perguntar para a Leila, se nós tivéssemos que visitar todos os templos, tudo que tem aqui, quanto tempo a gente precisaria? Pelo menos 5 dias. Um dia aqui neste lado, o lado oriental, e 4 dias para o outro lado. Eu quero a gente que fica mais dias no Luxor. Esse templo aqui está bem no centro da cidade, né? Sim. Praticamente no centro. Ele é um dos mais visitados, né? Sim, por isso que chama Luxor, do mesmo nome da cidade. A gente vê que aqui dentro do templo foram construídas com o passar do tempo também igrejas, né? Sim, aqui dentro do templo há uma mesquita primeiro, estamos falando de 1300 depois de Cristo, porque todo o templo estava tapado de areia, por isso que construíram a mesquita em cima do templo. Também que podemos ver no fundo aqui há ruínas de uma igreja, estamos falando do século II tempo.
Mais uma coisa muito interessante aqui, muito grandiosa, é esta avenida que nós estamos agora, onde a cada 5 metros tem uma estátua com o corpo de leão, a cabeça de faraó. Se chama Avenida das Esfinges, que unia o templo de Luxor e Karnak. De Luxor a Karnak, 3 quilômetros. Estava cheio de muitas esfinges. Em total, pode ser 1.200 esfinges, de Luxor a Karnak. Mas agora só há uma parte completa que está em frente do templo de Luxor, onde estamos agora. E isso está todo enterrado, está abaixo da cidade de Luxor. E é impressionante porque essas esfinges, para vocês terem noção, elas são do tamanho maior do que um cavalo. Então, imagina quantos anos, quanto trabalho, quanta gente teve que... Sim, com certeza, muita gente. E 3 quilômetros, e muito. Bom, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, conhecer um pouquinho desse Egito, que não é aquele Egito que a gente costuma ver na televisão, que é praticamente quase sempre Cairo, né? A gente conheceu outras cidades para cá e a semana que vem a gente se encontra novamente num programa Papo com Sabores. Obrigado, Leila. Obrigado.